Paz do Senhor Jesus, vou estar aqui deixando uma mensagem que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16, que tem o título A Árvore e seu Fruto. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Então, nesses dois versículos aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, está nos alertando dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos líderes, que nós vamos conhecer a árvore pelo seu fruto. Então, você vai conhecer esses homens, esses falsos profetas, pelo fruto dele. E hoje em dia, no século 21, nós vemos esses homens, esses lobos devoradores, eles olham para a igreja do Senhor, eles olham para as ovelhas do Senhor como se fossem números. Mas eles não têm dentro dele o amor à alma. Eles praticam até a justiça, eles praticam e se mostram até ser piedoso, eles se mostram até fazer a caridade, eles se mostram até fazer aquilo que Deus nos mostra dentro da palavra. Mas por dentro eles são lobos devoradores. Eles só querem comer o que? A gordura da ovelha. Então o Senhor aqui nesse versículo, ele está nos alertando desses homens. Eles estão no meio do rebanho de Cristo, parecido com as ovelhas, mas não são ovelhas. Por dentro são lobos devoradores. Então aqui no versículo, em Marcos 13, 22, o Senhor volta a nos alertar de novo. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Então, o Senhor torna a nos alertar aqui, que se levantarão falsos cristos. Então, esses falsos cristos já vêm desde a época, quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele andava no mundo pregando as boas novas, o evangelho que o Pai dele mandou, que o Pai dele deu para ele como incumbência, de trazer o que? As boas novas. E na época do nosso Senhor Jesus Cristo já existiam esses homens, que eram o que? Os escribas e os fariseus. Então aqui eu deixo uma observação nessa minha mensagem. O crente da atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias de Jesus. Então aqueles homens, eles eram doutores da lei, eles eram conhecedores da palavra de Deus, mas eles eram distantes de Deus. Então existe uma diferença do verdadeiro adorador e do falso adorador, que são os falsos mestres e são os falsos líderes. Como eu venho relatando aqui, o que o Senhor no evangelho dele, ele nos alertou 14 vezes nos evangelhos dos falsos líderes e dos falsos profetas. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é crente verdadeiro. Então nós devemos tomar cuidado, que nem todas as pessoas que estão professando a Cristo são homens de Deus. Existe uma diferença entre o profeta e a pessoa que é homem de Deus. As pessoas que são homem de Deus, eles não vão perverter a palavra do Senhor. Deus, ele pode usar qualquer um na intenção dele e no propósito dele, porque Deus usou uma mula. Então Deus pode usar uma pessoa para salvar um pecador que está dentro da igreja, mas não que aquele homem ali seja homem de Deus, homem temente a Deus,
que há uma diferença nisso, de homem de Deus. Pessoa ser chamado de homem de Deus. Para você ser chamado de homem de Deus, você tem que estar fazendo a vontade de Deus, a vontade do seu Pai, sem mudar um tio, uma vírgula da palavra do Senhor. Em Mateus 23, 28, fala assim: assim também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. É assim que eles se mostram para a gente, os falsos profetas. Eles se parecem justos, eles se parecem que praticam aquilo que agrada a Deus, mas por dentro deles estão cheios de iniquidade, estão cheios de coisas que Deus não se agrada. Mas o Senhor, Ele vê tudo. Os olhos dele são como chamas de fogo. O Senhor está vendo todas as coisas. E Satanás, hoje em dia, ele está fazendo o quê? Ele está tendo como estratégia de pegar o quê? Levantar esses homens e colocar dentro da igreja nos melhores lugares de influência. Para quê? Para minar a obra do Senhor, como eu vou falar aqui. A estratégia do inimigo é colocá-los em posições de influência para minar a obra de Deus. Então Satanás ele está agindo dessa forma. Às vezes as pessoas caminham na sua caminhada, inicia naquela sua fé genuína, no evangelho verdadeiro, mas no decorrer da sua caminhada essas pessoas se corrompem, começam a fazer as vontades de Satanás, porque já estão corrompidos pelo dinheiro, já não estão mais fazendo a vontade de Deus. Então Satanás se aproveita dessa situação e coloca esses homens em lugares de influência. Para quê? Para minar a obra do Senhor, para não fazer aquilo que Deus quer que esses homens fizessem, mas eles não fazem. Então Jesus, ele nos advertiu aqui na palavra dele 14 vezes, nos evangelhos, advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. Então o Senhor, na própria palavra dele, que está nos servindo hoje agora, para mim estar palestrando essa palavra com vocês, ele já tinha advertido os discípulos dele 14 vezes. Então se o Senhor alertou 14 vezes, é porque haveria uma necessidade de preparar aqueles homens para as coisas que eles iam receber à frente, para se deparar com homens que não estavam fazendo a vontade do Senhor. Assim somos nós. Com essa mensagem aqui, se você for um crente de Beré, você vai buscar na Bíblia e você vai começar a comparar os seus líderes espirituais, ou os líderes ou as igrejas que vocês frequentam, que vocês podem frequentar, se estão dentro da doutrina do Senhor, dentro da palavra do Senhor. Porque o Senhor nos dá a receita de nós conhecermos se são verdadeiros homens de Deus ou estão só ali Deus usando para poder resgatar pessoas que precisam realmente da salvação deles. Porque esses homens, eles estão ali. Deus vai usar eles para salvar outras pessoas. Eu creio nisso, que Deus usa. Mas, se vão ser salvos, aí é diferente. Aí para ser salvo tem que estar dentro da vontade do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor agrada, dentro da palavra dele. Então Jesus nos dá o que? A receita dos verdadeiros líderes. Então eu botei aqui como receita porque veio no meu coração isso. Então eu vou estar passando a receita dos verdadeiros líderes. Então é só você comparar. Isso aqui é uma receita. Então o líder verdadeiro, ele honra a Cristo. Então todos os líderes que fazem a vontade do Senhor, ele vai honrar a Cristo de toda maneira, como os discípulos do Senhor honrou. A segunda é conduzir a igreja à santificação. Então o verdadeiro líder, ele vai conduzir a igreja à santificação.
não vai pregar um evangelho de prosperidade, não vai ficar trazendo a pessoa para esse mundo, mas sim vai levar a igreja à santificação, a igreja a tirar as manchas, porque o Senhor, quando Ele vier, Ele quer uma igreja lavada e remida no Espírito Santo, Ele quer uma igreja sem ruga e sem mancha, uma igreja impecável e gloriosa. Então a igreja do Senhor, ela tem que se santificar. Então, se o seu líder não coloca em primeiro lugar essas coisas de santificação para a sua igreja, a igreja que ele está arrebanhando, nós devemos tomar cuidado e ficar com o pé atrás, porque o Senhor está dando a receita é essa. A terceira, Ele salva os perdidos. Então aquele que quer a sua salvação como eu quero a minha, eu vou ter amor pelas almas que estão lá fora. Eu vou buscar aquelas almas lá fora. Eu vou fazer evangelismo. Eu vou levar a igreja para fora, para a rua, para buscar esses perdidos. Como é que esses perdidos eles vão chegar até Cristo? Se não tem quem leve a palavra, quem pregue a palavra, a igreja tem que sair. Isso é uma responsabilidade do cristão, isso é uma responsabilidade do líder que guia uma igreja, de ter um evangelismo, de ir à rua. Ele tem que estar à frente com a sua igreja, levando a palavra do Senhor, buscando esses perdidos. Assim diz o Senhor, tem que buscar. A igreja não tem que ficar em quatro paredes. E a quarta é proclamar e defender o evangelho de Cristo. O verdadeiro homem de Deus, ele defende o evangelho de Cristo. Ele não fica omisso. O Senhor não gosta de homens omissos. Eles estão vendo, mas são omissos e favorecem. Então, esses falsos profetas, eles formam discípulos dessa forma. Eles formam homens dessa forma para o quê? Para eles ganhar espaço. Então, o verdadeiro homem de Deus não vai estar em conluio com coisas erradas. Então, eles formam um discípulo dessa forma, que o quê? Para favorecer a eles. Então, o crente é ordenado a identificar falsos ministros dentro da igreja. Não deve servir de desculpa para omissão do exercício da disciplina eclesiástica, sobre a disciplina da igreja. Então nós somos ordenados a identificar esses homens. Está aqui na palavra, em Mateus 7, versículo 1. Vou entrar aqui, não julgueis, para eu finalizar no que eu estou querendo aplicar aqui. Não julgueis. Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. Então, se eu sou faltoso, eu não posso estar criticando o meu irmão. Mas se eu não sou faltoso naquilo que eu estou aplicando, eu posso sim falar. Então, o Senhor fala. Então, se tu não é faltoso, você tem que zelar pela palavra do Senhor. Os crentes devem primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus, antes de pensar em examinar e influenciar a conduta de outros cristãos. Então, para eu influenciar a conduta de outros cristãos, eu tenho que estar dentro do padrão que Deus quer, dentro da verdade. Então, contra a verdade, nós não podemos distanciar, nós temos que ficar em favor da verdade. Porque quando você se distancia da verdade, automaticamente você está se distanciando de Deus. Então, nesse estudo aqui dessa Bíblia, aqui abaixo fala: Cristo não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento e de fazermos avaliação dos pecados dos outros. Ele não está abolindo. Abolindo é o que? Tirar. Ele não está abolindo, porque nós devemos julgar uns aos outros. Porque se o Senhor quer uma igreja lavada e remida no Espírito Santo, então nós devemos sim avaliar, nós devemos examinar se o nosso irmão está numa conduta errada
nós chegarmos e passarmos para ele: irmão, você está de uma forma errada. Para quê? Para ele, quando chegar o dia do Senhor, ele não ir para o inferno. Mas hoje não, as pessoas acham que não deve julgar. Não deve julgar se você estiver faltoso naquilo que o irmão está fazendo, estiver fazendo a mesma coisa. O crente é ordenado a identificar falsos ministros dentro da igreja, de certas pessoas também. Não deve servir de desculpa para omissão sobre a disciplina na igreja. Então não deve servir de desculpa. Então, como é que nós vamos identificar os falsos líderes, os falsos mestres, se nós não julgarmos eles, se nós não julgarmos as condutas que eles estão fazendo? Então nós devemos julgar sim. Eu não posso estar na mesma conduta do que ele e querer tirar a trava do olho dele. Não, aí eu estou errado. Mas se eu não estou na mesma conduta dele, se eu não estou pregando um evangelho pervertido, eu posso sim me manifestar. Porque o Senhor fala que na palavra dele os sinceros se manifestarão. O Senhor não gosta de covarde. Então, se você é um covarde dentro da sua igreja, que você não defende o evangelho do Senhor, cuidado, para que naquele grande dia você não fique de fora. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para os irmãos. Cuidado com os falsos profetas e os falsos líderes, porque o nosso Senhor nos advertiu nos evangelhos 14 vezes. Então, se ele nos advertiu, então é porque era preciso, porque hoje ia ser preciso eu estar levando essa palavra para blindar a igreja do Senhor. Então, só deixo essa mensagem aqui para vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.